Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a aula 115 de português. Estamos no nosso livro 8, então peguem o livro 8, abram aí na página 40, nas atividades 148 a 152 e vamos lá. Bom, nessa nossa videoaula a gente vai falar sobre as características das narrativas. Nas aulas anteriores, a gente leu algumas narrativas, alguns textos com narrativas, né? Não textos narrativos, mas textos que apresentavam algumas narrativas, e lemos também textos narrativos, como a Carta da Manuela. Agora nós vamos ler um texto que fala sobre as formigas para a gente analisar as características de uma narrativa. A gente vai começar com esse texto, ok? Que você já deve saber que as formigas, elas têm essa característica de serem insetos muito trabalhadores, né? Algumas narrativas, algumas histórias a gente já leu e conhece, que trazem essa característica. Por exemplo, a cigarra e a formiga, que é uma fábula que fala muito sobre essa característica trabalhadora da formiga. Tem também o filme Lucas, um invasor, né, no formigueiro. Quem não viu, é uma dica bacana de filme, de desenho aí para assistir. Antigo, mas é bem bacana e mostra, inclusive, a cooperação entre elas, como elas se organizam, né, a organização das formigas, a vida, o modo de vida dentro do formigueiro e fora também, como funciona, ok? Então, depois vocês leem aqui esse para começar, que é a introdução para o nosso texto. Vamos ao texto. A vida secreta das formigas. Não deixem de ler a introdução. Num formigueiro, cada formiga tem uma tarefa, e são muitos os afazeres. Vivendo em sociedade, as formigas cooperam na divisão do trabalho, mantendo toda a colônia viva e organizada. Dentro do ninho, a maior das formigas é a rainha, mãe de todas elas. De seus ovos, nascem muitas filhas operárias e poucos machos. A vida das formigas cortadeiras é assim. Do lado de fora, as operárias procuram, cortam e coletam pedaços de folhas e flores, levando-os para dentro do ninho. Caminham por longas trilhas, subindo e descendo dos troncos de árvores e arbustos. No interior do ninho, outras operárias cortam em pedaços ainda menores as folhas que vão chegando, colocando-as cuidadosamente sobre uma cultura de fungos. São eles que vão alimentar toda a colônia. As formigas cortadeiras são as únicas que coletam as folhas das plantas para cultivar fungos dentro do formigueiro. Poderíamos até chamá-las de formigas agricultoras. Como nós, elas se alimentam com o que produzem. A formiguinha da bromélia não constrói o ninho. Ela vive entre as folhas da bromélia. A gente está falando já de outra formiga aqui, de outro tipo de formiga. Perto da base da planta, 1, 2 ou 3 folhas formam um bom local para abrigar sua pequena colônia. Na maior parte do tempo, essas formigas procuram comida na planta em que vivem. Nas restingas da Ilha do Cardoso, as bromélias maiores e com mais folhas são as preferidas por elas. Quanto maior a bromélia, maior é a chance de se encontrar algum tipo de alimento. Ao localizar um inseto, morto ou vivo, a formiga leva-o direto para o ninho. Mas se o alimento for grande demais, ela vai até o ninho e libera um odor, fazendo com que as demais formigas a ajudem na captura. Aí entra a cooperação. Elas vão lá buscar ajuda no ninho para trazer o alimento que sozinhas elas não conseguem. Agora, outro tipo de formiga, as formigas de correição, que são essas aqui, ó, ou taocas, que são essas. Está no livro de vocês. Reúnem-se aos milhares, prendendo-se... Peraí, deixa eu tirar. Pronto. Prendendo-se fortemente umas às outras com suas longas pernas. Dentro do ninho, a rainha, seus ovos, as larvas e as pupas ficam protegidos por uma parede viva de operárias. Esse ninho, com o formato de cachos, é chamado de bivac. De dia ou de noite, um turbilhão de operárias sai do ninho, formando uma longa e larga trilha.
Enquanto caminham, usam a resistente mandíbula para capturar, cortar e carregar invertebrados que servirão de alimentos para toda a colônia. Na Mata Atlântica, quando encontram as sementes, as formigas voltam rapidamente ao ninho, comunicando a descoberta às companheiras. Juntas, elas retiram e comem as partes que ainda estavam presas às sementes. Totalmente limpas, as sementes estão prontas para germinar. Muitas das sementes não encontradas pelas formigas apodrecem e nunca vão germinar. Olha como é importante o trabalho das formigas, tá vendo? Em outras ocasiões, elas levam as sementes para dentro do ninho. E isso vai depender do tamanho da formiga. As formigas maiores transportam sementes que as menores jamais conseguiriam carregar. Na caatinga, as formigas transportam sementes de diversos tipos de arbusto para o ninho. Após se alimentarem da polpa, a semente totalmente limpa é colocada num solo muito fértil. A terra cheia dos resíduos que as formigas retiraram do formigueiro. E ali, a semente germina. No solo do Cerrado da Amazônia e da Mata Atlântica, as formigas repetem essa tarefa. Quando as sementes germinam, um mosaico de plantas forma uma colorida paisagem. Olha como elas ajudam, inclusive aí na vegetação do nosso mundo, né? Também ajudam aí na agricultura, de certa forma, na plantação, porque elas ajudam a germinar, a colocar as sementes, preparar a semente para ser germinada. Esse texto é de Cristina Santos e Leandro Lopes, A Vida Secreta das Formigas. E como você viu, esse texto não é um texto narrativo. Ele não está contando uma história. Ele é um texto que foi escrito para explicar, a intenção dele é explicar a vida das formigas. E foi escrito por uma bióloga, uma cientista que estuda os organismos vivos. E aí conta ali o modo de vida de diferentes espécies de formiga. Porém, em algumas passagens, a gente consegue perceber alguns aspectos da narrativa. Por exemplo, vamos ler esse pedaço aqui, essa passagem. No interior do ninho, outras operárias cortam em pedaços ainda menores as folhas que vão chegando, colocando-as cuidadosamente sobre uma cultura de fungos. Percebem que a autora ela narrou os acontecimentos, o que ocorre no interior do ninho? Que as operárias cortam em pedaços ainda menores as folhas que vão chegando, colocando cuidadosamente sobre uma cultura de fungos. Então, aqui a gente consegue perceber que houve uma narrativa, né, de fatos. Vamos ver o que tem nesse elemento, nesse trecho aí de elemento de narrativa. A ação, que é expressa pelas formas verbais, cortam, vão chegando e colocando. Nós chamamos também esse aspecto da narrativa de enredo. Enredo é a sequência de acontecimentos, isso é um enredo, que é a história em si. O narrador a gente percebe que tem aí nesse trecho, que no caso é quem conta sobre a vida das formigas, as personagens, que são as formigas que executam as ações, o espaço, que nesse caso é no interior do ninho, e o tempo, que não está claramente expresso nessa passagem, mas é possível compreender que se trata de um tempo habitual, no qual as ações das formigas ocorrem sempre, como um hábito. Sempre as formigas fazem isso. Então, esse tempo expresso que sempre ocorre, né? Não está claro, mas está intrínseco. Então, a gente tem aí nesse pedaço, nesse trecho que a gente leu, né, a ação, o narrador, o personagem, o espaço e o tempo, que são aspectos narrativos, aspectos de uma narrativa. Agora, o texto que a gente leu da Manuela, ali ele traz esse texto daquela carta que ela escreveu para os pais, ele traz o texto todo em si, ele traz uma organização, uma estrutura de narrativa. E a gente vai ver um pouquinho desses aspectos. Quais são? Logo no início, ela faz a apresentação, tá? Que é a parte do texto em que as personagens são apresentadas, além do local e do tempo em que se desenvolverá a história. Então, quando ela diz, meus amados mamãe e papai, tá? Então, ela já está falando aí que ela é a filha, ela escreve a carta e ela vai narrar algo para a mãe e para o pai.
Nesta última semana, as coisas na escola não foram muito boas. Então, ela já diz aí o local, né, o espaço, que foi a escola, e o tempo, nessa última semana. E ela é a própria narradora e é a personagem principal desses acontecimentos dessa história, porque vai acontecer com ela. Conflito. Logo depois da apresentação, vem logo, começa aí se desenrolar o conflito, a trama, o que vai acontecer. Então, nessa parte da história, começam a ser desenvolvidas as ações da personagem. Tá? O que vai acontecer com ela? Então, ela diz aqui, ó, hoje é sexta-feira, então eu decidi contar tudo de uma vez para vocês. Ela está iniciando essa trama, esse conflito que ela vai passar. E ela diz aqui no finalzinho, ó, na segunda-feira, logo na entrada, sem querer, dei uma pisada feia no pé da inspetora. Então, ela já está começando a contar o que aconteceu com ela. Logo depois dessa trama, né? Durante a trama, sempre tem um clímax, que é um momento que é o mais emocionante da narrativa, é o que prende e deixa o leitor na expectativa, né? Apreensivo para o que vai acontecer. Então, ela vem contando, e lá, num determinado momento, ela revela que nada do que escrevi é verdade, eu só tirei 5 em geografia. Então, esse foi o clímax, o momento revelador da história. E o desfecho, que é o final, a conclusão, né? Como é a parte final, a partir da qual são tomados os rumos finais da narração. Olha, mas depois de ler tudo que escrevi, aí em cima, tenho certeza de que isso não é mais um problema tão grande, certo? Ou seja, a nota, né, no caso, não é um problema tão grande depois de tudo que ela narrou. Então, uma narrativa, um texto narrativo, ele traz essa estrutura, esses aspectos, esses elementos. A apresentação, um conflito ou, né, uma trama, o que vai acontecer. O clímax, que é sempre o momento principal, um momento importante ali, revelador. E o desfecho, que é a finalização da história. Ok? Agora vocês vão ficar com os exercícios de aplicação da página 45, número 3, e a página 46, número 7. São 2 questões que vão perguntar, né, pedir a opinião de vocês alguma questão relacionada ao texto sobre as formigas. Tá bom? Então, vocês vão fazer essas 2 questões e na próxima videoaula a gente vai fazer os outros exercícios dessas atividades, exercícios de aplicação. Ok? Um beijo e até lá!